Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bom, não quero fazer um vídeo muito longo, há bocado já fiz. Se não vem a partir dos 10, 15 minutos, o pessoal só vê os vídeos normalmente dos primeiros 10, 15 minutos, já percebi. Muito pouca gente é como o seu engenheiro Evelino e os engenheiros e o bom pessoal que vê tudo, do toda a vida e tal, enfim. As coisas que sabem da vossa vida. O Dr. César tem insistido muito comigo com a história de Gaza, de Palestina e da Mortágua. Eu vi a minha amiga Aline dar uma tarefa infinita à Joana Mortágua, que a Joana Mortágua estava a comparar a Ucrânia com a Palestina. O Hamas com a Ucrânia. Bem, quer dizer, Aline, um beijinho para ti, cara amiga, e como é típico de uma académica, que ela é doutorada em História da Arte, quando eu saí a primeira vez com ela, levei-a ao museu, qual é que era? Eu tinha o closet na altura, um show-off com as garotas. Aline, lembras-te disto? A Aline é muito giraça, está sempre aí nas televisões, e hoje é bonita, na altura então, imaginem, o vosso amigo tratava-se bem. E então, a Aline, há muitos anos atrás, nós tivemos aí uns encontros de imediatos de terceiro grau, e a primeira vez que eu saí com ela, eu conhecia a Aline numa conferência do Gottfried Wagner, o bisneto do Wagner, sobre o Nietzsche, sobre o Wagner e tal, aquela coisa toda, e eu sempre com os meus brilharetes a falar do Nietzsche e dos filósofos, com os compositores, isto e aquilo e outro. O bisneto do Wagner gostou de mim, tivemos lá na conversa um bocado, e a Aline estava lá, e veio ter comigo e tal, você é muito culto, isto, aquilo e outro e tal, e assim, pronto, como sempre, o intelecto seduz as boas zonas. E então, depois combinámos e tal, sair e tal, e fomos, a primeira vez que saímos, fomos eu sabia que ela era estudante de História da Arte, na altura, e então fomos, eu levei a um hotel de luxo, como sempre, onde estaciona o carro e tal, aqueles shows que eu gosto de fazer com as miúdas, não é? De levar a hotéis de luxo em que eles abrem a porta quando os shows chegam e tal, abrem a porta do carro a elas, abrem a porta do carro a mim e tal, pronto, aquelas coisas, e depois estaciona o carro, aquelas coisas que vocês sabem que as mulheres gostam muito. Somos todos muito iguais, mas quando é para elas é como a Sofia Aparício e como a Ana Mortágua. Quer que seja o Estado português e o contribuinte português, nada. para elas andarem a passear de iate, como disse o Dr. César Campos, que está nos Estados Unidos há muito tempo, é advogado, alguém tem que trabalhar, não é? Uns andam de iate. E então eu levei lá a uma exibição de arte qualquer, não lembro qual foi o hotel, um hotel de luxo porreiro, porque ela é doutorada em História da Arte, não é? Eu sabia que ela gostava daquilo. E a Aline, que é uma rapariga muito instruída, até citou Agamemnon na Guerra de Troia e tal, demora mais tempo à flotilha a chegar à Palestina do que Agamemnon a chegar a Troia, fartei-me de rir. Aline, assim é que é, os académicos é que sabem, os outros os totós, assim é que é. E já não mostro água com aquela arrogância, são tão estúpidos aquelas mulheres, Nossa Senhora. É fazer uma analogia entre a Ucrânia e o Hamas da Palestina. Pois sei lá, corrigiu que eram os palestinianos e tal. Mas não sei se vocês estão a ver aqui o padrão. É a Mariana Mortágua, é a Sofia Aparício, é a Greta Thunberg. Estão a ver? É a Inês Sousa Real. Vamos ver. É que a questão do ataque ao patriarcado não é bem só questão política, é uma questão de repressão civilizacional de séculos e séculos, e o feminino, este feminazismo, é a Isabel Moreira, é a Ana Gomes, é a Marisa Matias. Que são? E Sofia Aparício agora está muito ativista, ninguém come, não é? Está feia até à medula, e para mandar uma fotografia, Jesus, é tão feia, Nossa Senhora, a mulher, Jesus, está toda escavacada, um caco velho, Jesus, nem bacalhau, sei que é peixe podre, aquilo é mesmo, já passou o prazo de validade todo, aquilo já, aquilo já é preciso ser com máscara de oxigênio, porque aquilo já é um cheiro nauseabundo ali naquela, enfim, naquele baixo ventre. E então,
Por isso é que o Pitex tem toda a razão em agora reconfigurar os valores masculinos nas Forças Armadas, e esperemos que o Ocidente abra o olho e deixe de ser feminizado no pior que o feminino tem, que é a cultura histérica, que é a cultura do desequilíbrio emocional, da desregulação emocional, das sensações e das emoções tomarem conta da lógica e do raciocínio, da fraqueza física, da fraqueza intelectual, as Marie Curie desta vida, que eu por acaso pus aqui, que eu vou sempre ver. Pois, são 5. As contas dos prémios Nobel são um bocadinho injustas, vê-se mesmo que é para o pessoal, enfim, não é para o pessoal meter lá na lista. Pois, a Marie Curie, os prémios Nobel da família Curie são os seguintes. Marie Curie ganhou 2 prémios Nobel, um da Física em 1903 e o da Química em 1911. Espetacular, sem dúvida. Sendo a primeira pessoa a receber o prémio em 2 disciplinas científicas diferentes, mas não foi a única, como é evidente. O Pierre Curie, o marido, compartilhou o prémio Nobel com ela, ou seja, não é um bocado injusta, porque quer dizer, marido e mulher a receberem o mesmo prémio. A família Curie tem 5 prémios Nobel, mas o marido e a mulher tiveram o mesmo prémio, logo aí já está a inquinar. Pierre Curie compartilhou o prémio Nobel da Física com Marie Curie e Henri Becquerel em 1903. Sim, é o mesmo prémio. Não devia contar, não se devia contar 3, devia-se contar 2, mas enfim. E depois Irène Joliot-Curie, que era Química, que era filha do casal, ganhou o prémio Nobel da Química em 1935, juntamente com o marido. Bom, mais uma vez, Frédéric Joliot, pela descoberta da radioatividade artificial. E o Frédéric Joliot, ou seja, o genro da Marie Curie, ganhou o prémio Nobel da Química ao lado da esposa, ou seja, verdadeiramente, cá por nós, a família teve o prémio Nobel da Química e da Física Marie Curie, mas o da Física foi compartilhado com o Pierre Curie, ou seja, o prémio Nobel da Química autónoma, sim, um prémio. Mas o da Física é compartilhado com o Pierre Curie. Acho que devia só contar um prémio Nobel, não é um para cada um, não é? Logo aqui acho que seria só 2, não 3. E depois aí ganha o Frédéric. O Frédéric, o genro, ganha o prémio Nobel da Química em 1935, ao lado da esposa, mais uma vez, por descobertas sobre radioatividade artificial. Devia ser um prémio também para o casal, não é um cada um. Estão a ver? Ou seja, o casal devia ter um, a Marie Curie e o Pierre Curie outro, da Física, neste caso, porque o Irène e o Frédéric ganharam o prémio Nobel da Química. Pronto, foi um cada um, mas como foi em conjunto, um prémio Nobel. Marie Curie e Pierre Curie, outro prémio Nobel da Física compartilhado, 2. E o prémio Nobel da Química da Marie Curie, autónoma, 3. Eram 3, mas puseram 5. Eu disse, mas onde é que estão os 5? Pois, estas contas que só quando as madams têm envolvidas é que se fazem, é que não deixa de ser uma família absolutamente extraordinária, mas é esta coisa do feminismo estar obcecado em ultrapassar o homem em tudo, quando não tem as competências físicas e intelectuais para isso, e depois faz essas figuras tristíssimas, como temos visto estas cadelas Lassie, estes piercings na rata e tal, todos nas televisões, que não é discurso filosófico, não é discurso jurídico, não é discurso de avanço civilizacional. O Sr. Geravelina mandou-me com muita razão o islamismo em conjugação com o progressismo da esquerda a querer dar cabo do Ocidente. É possível, os radicais do Islão, é possível que tenham, como se vê pela Palestina com estes maluquinhos da esquerda radical, os maluquinhos, não é? Mas é mais o feminino e o xisto orgulho inflamado e cadela Lassie. É estes 3. Estão a ver? Até o Black Lives Matter e o movimento Me Too até são mais calminhos. Mas o feminazismo, a cadela Lassie e o orgulho inflamado, todos muito sensíveis. Aqueles que nas tropas especiais nem para limpar a latrina, aqueles que intelectualmente nunca se destacam, nunca se vê aqui uma Marie Curie, nunca se vê aqui um Leibniz, voltamos sempre ao mesmo, nunca se vê aqui alguém das tropas especiais, e nem cintos de karaté, nem Ferraris à porta,
nada, é tudo pessoal. Só, os seus vão ao Mónaco, não vêm gordas peludas e nojentas com aqueles cabelos azuis e com aquelas rastas e tal, parecem uns sem-abrigo. Vêm sempre mulheres muito bonitas, muito sofisticadas, com os pintas lá, com os Ferraris e companhia, não é? No Dubai é a mesma coisa, em Singapura é a mesma coisa. Ou seja, é evidente que o Ocidente está completamente conspurcado de psiquiatria, mas também do ataque ao homem heterossexual branco. E o Dr. César também mandou uma audição de um senhor que foi conselheiro do Biden, em que claramente dizia que não, a polícia faz isto, aquilo e aquilo outro, tem que haver espaços seguros para serem liderados por homossexuais, por lésbicas, por transexuais, isto e aquilo e aquilo, ou seja, parece que tem que haver legislação de Estado em que a própria polícia não cria espaço seguro para o feminino e para os LGBT, porque as minorias agora é que mandam e nós, a maioria da população, tem que se adaptar a pessoas que não foram eleitas e que muitas vezes são desequilibradas do ponto de vista psiquiátrico e muitas vezes são criminosas do ponto de vista jurídico-penal. O Ocidente, com o seu humanismo e com o querer dar direitos a quem nunca os teve, a querer proteger os pobres, os oprimidos, os desequilibrados e os excluídos, deu-lhes direitos humanos e eles agora têm superpoderes. O Ocidente entrou numa deriva de chegar ao hospital psiquiátrico e dizer: tudo bem, caros amigos, são ouvidores de vozes, como dizia a psiquiatria social, e os doentes psiquiátricos, obrigado, Sr. Doutor, deram 2 murros na focinha do Sr. Doutor, puseram o doutor dentro do hospital psiquiátrico, saem cá para fora e eles é que são os doutores. É o Chekhov, a enfermaria número 5, ou número 6, nunca me lembro se é número 5 ou número 6. Estão a ver? O paciente psiquiátrico torna-se um psiquiatra e o psiquiatra torna-se um doente psiquiátrico. Foi isso que estes grupos fizeram com o Ocidente. Fazem do homem heterossexual branco, viril, macho dominante, o doente psiquiátrico e o criminoso. Como fizeram comigo, com o Peterson e com o Charlie Kirk, não é? E eles é que são os equilibrados, eles é que são os progressistas, eles é que são os humanistas, eles é que têm os direitos humanos. Por isso é que eu estou a citar o Ocidente. Estou a ver. Mas é que é impossível. E aliás, o Supremo Tribunal, o Dr. César também me mandou isto, permite ao Donald Trump, o Supremo Tribunal norte-americano, não é uma camada de totós, implementar, obviamente, como se diz aqui na notícia, um transgender military ban, ou seja, uma exclusão dos transgêneros nas Forças Armadas, como é evidente. Não faz sentido nenhum pessoas que do ponto de vista clínico a coisa é suscetível, mas do ponto de vista físico ainda mais, para as Forças Armadas para lhe dar uma AK-47 para a mão, não é? Quer dizer, é que esse pessoal antigamente eram excluídos da sociedade, não só do ponto de vista clínico, como também do ponto de vista jurídico-penal. O Foucault chamava a isso o anormal, em 1971. Agora ninguém é normal, somos todos normais, somos todos inclusivos, somos todos iguais. Nem os comuns, nem os comuns são assim. Não há nenhum país comum que tenha esta coisa do Ocidente de querer igualar o criminoso e o doente mental e as cadelas lá assim, e os piscinhos da rata é que mandam porque são mulheres. É? Mas porquê? Porque são mais inteligentes? Não, inteligência emocional sim, mas se forem pessoas equilibradas. Mas a inteligência emocional de hoje é tudo em pessoas que não são equilibradas, é tudo ou doente psiquiátrico ou com uma patologia mental. É o que eu vejo nos países progressistas. Mas completamente malucos, mas mesmo malucos, gente mesmo desequilibrada do ponto de vista psiquiátrico e criminal, e que deviam estar ou presos nas aulas de segurança lá de Broadmoor ou internados em hospitais comuns, nem nos psiquiátricos, que esse aí custa muito dinheiro. Em Broadmoor são 300 mil libras por paciente, custa uma coisa por ano, muito mais caro, 4 vezes mais que um detido em Inglaterra. Naquele tempo os números eram estes, vejam bem. Bom, ficamos aqui no Professor Figadia, vou para a tese, vou fazer um vídeo curto, há bocado mandei matéria, não sei a tese.
O professor Figueiredo Dias é o autor-geral do crime e vai ser curta, não tenho paciência para estar aqui, não só vem em 15 minutos, só vem em 15 minutos. O Estatuto de Roma, aprovado em 1998, parágrafo 4, Doutrina-Geral do Crime do professor Figueiredo Dias. Página 13, quem tem o livro. O Estatuto de Roma, aprovado em 1998 por uma Assembleia de Estados sob os auspícios das Nações Unidas, visou a instituição de um Tribunal Penal Internacional permanente, 98, hein? Para assim evitar as críticas que com razão se dirigiam aos tribunais ad hoc, que foram, como sabem, os de Ruanda e da Jugoslávia que eu vos falei ontem, que foram ad hoc, porque o Tribunal Penal Internacional não tinha sido criado ainda. O do Ruanda e da Jugoslávia foi em 93 e do Ruanda foi em 95. Peço desculpa, 93 foi o do Ruanda, da Jugoslávia foi em 93, do Ruanda foi em 94. E o Estatuto de Roma em 98 cria o TPI, ok? Com competência para conhecer exclusivamente dos delicta iuris gentium. As duas notas marcantes desta nova jurisdição, como diz Tapa de Carvalho, o tal professor que diz artigo 20, número 2 do Código Penal, semi-imputabilidade ou imputabilidade diminuída, uma lacuna do Código Penal, é este senhor. Sobre Tapa de Carvalho existe na obra DP, parágrafo 404 e seguintes, citação do professor Figueiredo Dias. São o princípio da vinculação voluntária e o princípio da subsidiariedade. O problema é que, já vão ver, mas Estados Unidos, Rússia e China não reconhecem o TPI. Porque é que será? De acordo, ou seja, a vinculação voluntária. De acordo com o primeiro, a jurisdição do tribunal não é imposta aos Estados, exatamente, é só quem quer pertencer. Diversamente do que sucedeu com o TPI-J, de Jugoslávia, e em parte com o TPI-R, Ruanda, a jurisdição do TPI vincula apenas os Estados que se tornem partes no Estatuto ou que decidam colaborar com o Tribunal com base num acordo ad hoc. Este princípio encontra a sua expressão positiva na disposição que regula os pressupostos do exercício da jurisdição. Tal exercício só é possível se o Estado em cujo território o fato tiver ocorrido ou o Estado de que a pessoa acusada é nacional forem partes no Estatuto ou, não o sendo, assentarem a jurisdição do Tribunal naquele caso. Artigo 12 do Estatuto. Diz a nota do professor Figueiredo Dias, o princípio da vinculação voluntária encontra uma exceção nos casos em que o impulso processual é desencadeado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, Conselho de Segurança Permanente, claro. Nos termos do artigo 13 LB, já sabem que os 5 membros permanentes são os vencedores da Segunda Guerra Mundial e a China, ou seja, Inglaterra, França, Estados Unidos, a Rússia e a China, que obviamente juntou-se a posteriori, e são 15 membros, mas 5 são permanentes, 10 são rotativos. Neste caso, o TPI adquire jurisdição universal, não se tornando necessária a verificação dos pressupostos de jurisdição referidos no texto. De acordo com o princípio da subsidiariedade, verdadeira pedra angular do Estatuto, como diz aqui William Sharon em Organização Trífera, comentário ao Estatuto de Roma e o Tribunal Penal Internacional, 1999, página 384, o TPI só poderá exercer a sua jurisdição se os Estados com competência para conhecer de facto não o conhecerem ou não poderem fazê-lo. Artigo 17 do Estatuto. Ficamos aqui. O professor Figueiredo Dias é de uma clareza. Parece fácil, não é? Pois é, parece fácil. Mas para o Código Penal, curtinho. Estamos na introdução. Introdução ao Código Penal, Decreto-Lei 82, como sabem, que é a versão original do Código Penal. Aqui se mantém a mesma.
Teve a reforma de 95, mas basicamente está cá tudo ainda. Decreto de Lei 482 de 10 de setembro. Este trabalho, tantas vezes árduo e difícil, o melhor garante a liberdade dos cidadãos, que não pode deixar de ser apoiado, como faz o diploma, de forma clara e inequívoca pelo princípio da legalidade. E qual é o artigo 1º do Código Penal? Perguntem aos senhores. Princípio da legalidade. Só pode, estou a ler, artigo 1º do Código Penal, princípio da legalidade, fui logo abrir, partes lá da lei criminal, capítulo único, princípios gerais, artigo 1, princípio da legalidade. Número 1, só pode ser punido criminalmente o facto descrito, o facto é o crime direto, descrito e declarado possível de pena por lei anterior ao momento da sua prática. Os comunas não eram criminosos no tempo de Salazar. Não era lícito a detenção e a extradição para o Tarrafal. Completamente ilícito. A medida pela própria Constituição e pelo Código Penal de 1886, ok? Porque este código, obviamente, não é o Código Penal Salazar, mas há muito tempo que se sabe que nulla pena sem legge, ou seja, não há nenhuma pena sem lei. Obviamente que as ditaduras são o que são. 2. A medida de segurança só pode ser aplicada a estados de perigosidade cujos pressupostos estejam fixados em lei anterior. Mais uma vez, tem que sempre haver tipificação da lei ao seu preenchimento. 3. Não é permitido o recurso à analogia para qualificar um fato como crime. Aconteceu isto com aquele, como tal, comigo vai ser igual. Não é assim. Definir um estado de perigosidade ou determinar a medida da pena ou medida de segurança que lhe corresponde. Extensivo às próprias medidas de segurança, voltando aqui à introdução do professor Vigadias, do Código Penal, peço desculpa. Por isso, a licitude de uma certa visão das coisas tem de estar informada pela determinação típica e evitar a utilização de cláusulas gerais e tipos abertos. Evitar, ou seja, a lei tem que estar densificada, densificada significa uma certa clarificação da norma, mas o Código Penal tem normas penais em branco, infelizmente. A densificação da norma é o mais difícil no direito e o professor Vigadias diz claramente que as cláusulas gerais e tipos abertos é um erro. E realmente as cláusulas residuais, como por exemplo no artigo 20 do nosso Código Penal português e o parágrafo 20 do Código Penal alemão, que é inimputabilidade em razão de anomalia psíquica, são tipos abertos, coisa que o Código Penal é bastante avesso. Estão a ver? Este devido tempo ver-se-á que assim acontece na parte especial. Ficamos, para quem está a seguir isto, na página 32 do nosso Código Penal, comentado pelo professor Quintal Buquerque. Para concluir, vamos para a tese um bocadinho e mais não digo. O Dr. David é sempre um espetáculo. Há bocado acabei a nota, como sabem, como tal, página 232, nota 565, página 232, nota 565, está a abrir. Acabei a nota 565 e deste modo, vou só ler um parágrafo, e deste modo, sintetizada a compreensão de um juízo de culpa jurídico-penal, poderá compreender-se que a prática de um facto ilícito com dolo, esta é a minha tese de doutoramento em direito penal, a versão em português, a prática de um facto ilícito com dolo direto à partida revela uma personalidade censurável e vale imediatamente como culpa, salvo, citação, se se comprovar, através da valoração global da personalidade, ou seja, no seu todo, que esta se encontra ainda essencialmente conformada com a suposta ordem jurídica. Diz o professor Vigadias, na sua tese de doutoramento, o problema da consciência de ilicitude em direito penal 1969, 1995, página 338. Ficamos aqui, doutor David.
amanhã à live vamos falar do que eu agora estou a insistir muito. Temos que remasculinizar o Ocidente. O registro feminazi e TTSP, piercings na rata, cadelas lace e olhos inflamados, isso, se ficam ofendidos com a linguagem temos muita pena, esticaram a corda, agora ela partiu. Porque senão, quem toma conta são os muçulmanos, o engenheiro Lenin tem razão, mas também toma conta a psiquiatria e o crime sem quartel, como se viu em relação ao Charlie Kirk, e numa medida similar em relação aos intelectuais dos académicos, a mim e ao Peterson. Vamos todos meter-nos nas putas. Não se pode dizer as neiras. Ficamos na nota 566, doutor David. Página 232 ainda. Que vou começar indo o autor. Depois da nota 566, doutor David. Vou ler só um bocadinho de quem? Deixa eu cá ver. Vou ler página 7, Quinta da Razão Pura. Eu gosto tanto do Kant. É refundido e encurtado o capítulo relativo aos paralogismos. Refundido e encurtado. Página 7. Ok. Refundido e encurtado. Página 7 do tio Kant. Ok. Refundido e encurtado. E com isto concluo. Está a abrir PDF. Sempre lento. Refundido e encurtado, página 7. Ora bem, este é 8. Os PDFs não têm números, como sabem, não é? Espetáculo. Exatamente. É refundido e encurtado o capítulo relativo aos paralogismos da razão pura. Quem tem razão pura? Kant. Um dos maiores génios da humanidade. Este novo texto que pretende... Eu estou muito surpreso que o Leibniz não esteja lá na lista, hoje em dia, Luís. Muito surpreso. O Leibniz, estou mesmo muito surpreso. Este novo texto que pretende... Estava lá mais o Leibniz que o Freud. Puseram lá o Freud, mas o Leibniz... O Newton sim, mas o Leibniz está ao nível do Newton. Está a ver, engenheiro Luís? Estou muito surpreendido. Ó, engenheiro Zé Luís e engenheiro Avelino, lá nas vossas maquinetas, vejam lá o que é que o Leibniz aparece. Porque estou muito surpreendido do Leibniz não aparecer nas vossas coisas, porque o Leibniz é mesmo considerado o último gênio completo. Pelos matemáticos, pelos filósofos, pelos cientistas. O Leibniz é daqueles poucos que todas as áreas olham para ele quase como para Aristóteles. Estão a ver? Estou surpreendido. Este novo texto que pretende escapar à crítica idealista com as correções introduzidas foi daí em diante o único a ser reproduzido na terceira edição, 1790, na quarta edição, 1794, na quinta, 1799 e nas duas edições póstumas de 1818 e 1828, porque o Kant morre em 1804, okay. Nasce em 1724, mas já em 1815 lamentava Jacobi que na segunda edição faltassem algumas passagens da primeira, a seu ver imprescindíveis para uma suficiente inteligência do idealismo kantiano. Ficamos aqui, Dr. David, e Schopenhauer. Ficamos aqui. E Schopenhauer, na página 7 ainda, a meio. E Schopenhauer. Ficamos por aqui. Um abraço. Até amanhã à live.